Aê, aê, aê! Vamos começar mais um vídeo agora. A nossa jornada cognitiva com JavaScript. Por enquanto, JavaScript, né? E hoje a gente vai deixar o Conversation um pouco de lado. Ainda é a mesma aplicação, o nosso chatbot sobre Star Wars, mas eu não mexi nada no Conversation. A gente não vai falar nada de Conversation. A gente vai falar hoje exclusivamente de JavaScript, Node.js. Vamos então rapidinho aqui para minha aplicação. Aqui meu VS Code. Deixa eu fechar esse arquivo aqui do CF Ignore. Bom, a ideia essa semana é fazer um vídeo rápido, tá? Então, ahm, boa parte do trabalho, aliás, toda a parte do trabalho já está feita. Eu já gravei o código no meu GitHub. O GitHub você pode ver aqui no meu na descrição do vídeo. E o que eu fiz de diferente? Tá? O que eu quis mexer aqui no meu JavaScript? Tá? Eh, Algumas coisas importantes. Uma coisa é menor. Tá? Eu desmembrei a minha mensagem do Conversation. Deixa eu botar minha carinha aqui. Eu desmembrei a mensagem do Conversation da maneira que estava antes. Bom, então antigamente aqui a gente tinha dentro do meu modo post, eu tinha toda a chamada do conversation, tá? E é uma boa prática de programação que a sua função faça uma coisa e apenas uma coisa, tá? Então a gente procura deixar as funções simples para que elas possam ter uma manutenção mais fácil no futuro, para que a gente possa produzir testes melhores, tá numa programação orientada a teste, que não é o caso, que a gente começou um pouco devagar, com algumas práticas Go Horse, a gente saiu socando código aqui, e com o tempo a gente vai melhorando um pouco, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu criei um módulo meu, tá? De WCS, Watson Conversation Cloud. Oh, caramba, burro. Watson Conversation Services. Que isso aqui não vou editar não, isso aqui fica. Só tira o espirro, que é TV Verdade. Ahn, então aqui no meu WCS, o que eu tenho? Eu tenho a chamada meu VCap Service, que já estava na minha rota. Aqui estava a chamada, eu tirei. Então ficou uma função bem simples, perdão, um módulo bem simples de 24 linhas, ahn, que faz exclusivamente a rota do meu post. Tá? E para isso eu tive que desmembrar. Ahn, Então tem aqui meu módulo WCS, que aqui eu tenho qual conversation que eu vou usar, qual versão, qual a data, qual workspace ID. Isso para mim na rota não me importa, tá? Eu quero manter uma independência desse serviço. Então eu criei ahm, esse módulozinho, também é pequeno, né? 24 linhas, tá? Assim como o chat. Percebo que a gente tem ahm, uma tendência aqui. Ahn, e aqui eu tenho também o input que vem da minha mensagem e o meu contexto que também vem da minha mensagem, tá? Então se eu pegar aqui no chat, o que eu mando agora, tá? Eu mando o rec.body.mensagem, que isso já vem do meu front-end. Lembrando que a gente tem um front-end rodando aqui. Deixa eu abrir meu Chrome. Aqui meu dashboard, tá? Da aplicação. Vou abrir a URL. Ah, Bom, importante falar, eu fiz uma rota também. Se eu digitar o endereço aqui, antes tinha um Hello World bobinho, que não direcionava nada. Agora automaticamente direciona pro meu barra chat, tá bom? Ahn, e aqui continua, tá? Então, sei lá, queria informações
sobre o look. Isso aqui a gente viu semana passada, né? A gente já otimizou esse fluxo de conversas. Ah, bom, meu chatbot ainda tá burrinho, preciso treiná-lo, mas tudo isso ele vai passando pelo meu back-end, tá? Então, voltando aqui ao VS Code. Ah, aqui então ele recebeu uma mensagem que é o queria saber informações do look. O contexto também está sendo gerenciado na minha parte de front-end. O meu post é apenas um bypass, tá? Ele recebe do conversation, manda para o front, recebe do front e manda para o conversation. Tratamento de erro continua a mesma coisa. Eu retorno a primeira resposta do conversation mais o contexto, tá? Então isso mudou pouco, eu só reduzi informações. Aqui na minha WCS eu mantive a parte de configuração, tá? Então até aqui a linha, vamos ver, até a linha 12 é praticamente a mesma coisa. Um, o input eu recebo da minha rota, que é uma mensagem, como eu já mostrei, e o contexto também, tá? Ele chama o conversation, assim que o conversation me retornar, ele chama um callback da minha função. Não sei se eu já expliquei antes, tá? Mas só re-explicando ou explicando de maneira bastante rápida. Um callback é uma função no JavaScript que é executada quando a minha função assíncrona terminação. Tá? Como eu não sei o tempo que o Watson vai me retornar, o meu software não fica parado esperando a mensagem. Ele segue a vida dele e quando o Watson Conversation me responder, ele volta desse ponto aqui e chama meu callback. Como se fosse um evento, tá? Como se fosse programação orientada a evento. Tá? E aqui a gente tem uma função nova que é dblogar. Tá? O que faz esse dblogar? Já pensando nesse modelo de funções específicas, esse dblogar ele grava a mensagem do meu conversation em um banco de dados. Tá? Então, como vocês podem ver, essa função é bastante simples. Ela roda a mensagem no conversation, retorna para quem chamou e grava um log do banco de dados. Tá? É, e, e o que é legal aqui é, como eu estou encapsulando algumas funções, eu simplesmente chamei meu módulo de banco de dados e só mandei logar. Tá? Não tem configuração, enfim, não tem nada, porque isso já está em outro módulo, tá? Que também está aqui no meu helper. Criei uma pastinha helper. Recomendo vocês dar uma olhada no Git, tá? Baixar o código na sua máquina, rodar o código. Se o código não rodar, dá algum problema, manda mensagem, tá? No YouTube, Facebook, Twitter. Ahn, e aqui no meu módulo de banco de dados, o que nós temos? A chamada VCAP Service, que eu preciso conectar no meu banco e os dados de conexão estão no VCAP Service. Aqui o meu banco de dados é o Cloudant. Tá? O Cloudant é um banco de dados da IBM. Ele é um banco de dados baseado em CouchDB. CouchDB é um banco de dados open source, tá? Está sob licença Apache, onde a IBM se beneficia de um banco que é open source. Tá? Então, quando a gente fala de mercado, a IBM implementa algumas coisas nesse banco de dados e essas implementações eventualmente acabam voltando para a base open source. Então é um troca-troca bem legal entre a IBM e a comunidade open source. Tá? Assim como o Linux, tá? A IBM é uma grande implementadora de Linux hoje. Então o que eu faço? Eu crio uma conexão com o meu banco de dados. Se não tiver o banco de dados, eu já mando criar.
tá? Aqui eu não faço nenhum controle de erro, nada, tá? Se já existe o banco, ele retornaria um erro, mas eu não quero tratar isso. E já instancio um banco de dados de uma variável, que é o meu DB, tá? E esse DB que vai ficar para mim, que vai fazer o controle interno nesse módulo aqui, da minha conexão. Quando eu venho aqui no chat e mando um logar, db logar e o response, ele vem nesse módulo aqui, chama essa função logar, que simplesmente chamam insert. Esse insert já é uma função do Cloudant, tá? Já está para Node.js, já está encapsulado de uma maneira que eu possa gravar de maneira bem simples, onde o dado aqui vai ser a minha resposta do conversation, faço a inserção, se der algum erro, eu exibo o erro aqui para o meu usuário. Legal? Beleza. Onde que gravou o dado? Vamos lá ver? Deixa eu voltar aqui para o Chrome. Eu já deixei aberto. Se eu for aqui na minha aplicação em conexões, eu vou ver que está meu banco de dados rodando aqui, Cloudant. Tá? Eu tenho uma instância do Cloudant para outras coisas, alguns projetos pessoais que eu tenho. Então, se eu clicar... bom, aqui, bom, deixa eu fazer do início, acho que fica mais claro. Se eu clicar aqui em menu... Opa, menu não. Se eu clicar aqui no Cloudant, vai aparecer um botão que é o meu... É um botão de gestão, né, para ver tudo que tem no Cloudant. Então, vou dar um Launch. Que ele vai já conectar com o meu usuário e senha do Bluemix. Então tem alguns bancos de dados, ações, casa. O nosso aqui é o Chat SW, tá? Como vocês podem lembrar, eu usei esse Chat SW. Então vou voltar aqui. Já tenho 7 documentos gravados. Acho que eu não mencionei, mas o Cloud é um banco de dados NoSQL, que significa que eu gravo uh, objetos JSON nele, tá? Como por exemplo a resposta do conversation. Então eu tenho aqui meus 7 documentos já gravados. Eu vou abrir o último. O último deve ser aquele que eu falei obrigado, ele não entendeu. Isso aí, eu mandei um obrigado, né? Um, e aqui ele não entendeu, pediu para reformular. Isso aqui nada mais é que o retorno do meu conversation. Tá? Então eu peguei o retorno inteiro do meu conversation, que veio para minha aplicação, gravei no banco de dados, tá aqui. Tá? Por que eu faço isso? Tá? Semana passada eu até mostrei o log do conversation. Putz, mas já não tem no conversation? Tem lá, mas tem alguns, não problemas, mas algumas limitações. Tá? Por exemplo, ele grava os últimos 90 dias, que é ok, não acho nenhum absurdo, mas aqui eu consigo ter uma base de dados histórica maior, tá? Caso eu queira analisar nos últimos 6 meses ou um ano, ao invés de só 90 dias, eu tenho uma base maior. Eu consigo gerar relatórios diferentes a partir daqui, tá? Seja lá o que for, eu tenho um controle muito maior dos meus dados. Tá? É por isso que eu faço esse log. Tá? Então eu tenho aqui voltando 7 registros. Vou dar um refresh aqui na página. Meu nome é Eric. Vai me dar bem-vindo. Queria, sei lá, saber algo sobre o personagem, informações. Tá bom. Informações. Que filme lançou primeiro? Certo, tem isso? Não, tá. Preciso.
Preciso treinar melhor meu conversation. Espero que pra semana que vem esteja melhor. Quem é a Leia? E aqui me respondeu que a princesa General Leia é a mãe do Ben Skywalker, tá? Como ele deveria. Então aqui eu tenho dois, três, quatro mensagens novas. Eu tava com sete, se eu não refresh aqui. É, tá. Tem 12 porque a primeira é essa. A primeira foi uma mensagem vazia para ele me dar as boas-vindas, tá? Por isso que são 5. Eu acabei contando errado. Ahn, casa não. Chat SW. Tá pegando as últimas 12. Eu vou entrar aqui e vou ver. Não. Putz, aqui para buscar. Aqui para buscar tá difícil, né? Ah, que eu queria saber algo. Você pode perguntar. Tá. Isso aqui é a mensagem inteira do Watson, tá? Então tem no contexto o nome, por onde o Watson passou, quais são as intenções, tá? Ele achou que era uma informação com 50%, então aqui ó, é, é um percentual, depende muito, tá? Eu pessoalmente acho baixo, eu gosto que o Watson tenha uma confiança maior na intenção, mas enfim, ele acertou o que eu queria. Então vamos ver se eu consigo analisar. Taraná. Por exemplo, aqui que filme lançou primeiro, ele não achou ah, nenhuma intenção. Então, provavelmente por isso que ele não falou a ordem dos filmes. Bom, é, então, recapitulando, a gente deu uma organizada melhor no código, tá? Ele ficou mais enxuto, com o roteamento do chat, o módulo do Watson Conversation e o módulo do banco. Tá? Eu comecei a quebrar em caixinhas menores para eu conseguir dar uma manutenção de software melhor, tá? Então, nesses vídeos fazendo de maneira devagar, mas a ideia aqui eu passo algumas práticas ao longo do tempo que eu acho interessante, que eu procuro aplicar no meu dia a dia, tá? Um ponto só que eu não falei, que aqui no app, que é aquele roteamento bem simples, tá? Que é se ele bater aqui no barra, tá? No barra, essa barra. É, na raiz do meu site, ele redireciona para o meu barra chat. Tá? Isso em Node. Bom, é isso. Quis mostrar código, né? Eu passei algumas semanas falando só de conversation. Acho legal a gente falar de código também. E aguardo o feedback. Testem a aplicação, façam perguntas, uh, baixa o código no Git, favorita se achar que é legal, coloca issues lá. Tiver algum issue, eu posso tratar por lá também, como dúvida, como questão. E é isso. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.